O nosso convidado de hoje é um homem que pode ser considerado um exemplo para muita gente. De origem humilde, mesmo trabalhando como vigilante, ele estudou, formou-se, fez mestrado e está agora fazendo doutorado. José Itamar Salles da Silva, além de estudar, trabalhar como vigilante, ainda atua como professor. E agora ele vem com um livro que fala sobre as sogras. É o resultado da sua pesquisa de mestrado, onde ele se dedicou a estudar os folhetos de cordel do poeta paraibano Leandro Gomes de Barros. Aliás, hoje é o dia da sogra. O poeta fala bem ou fala mal das sogras em seus cordéis? Boa tarde, Itamar, tudo bem? Boa tarde, Paulo. Na verdade, o poeta fala mal da sogra, não é? Eu quero aproveitar aqui para saudar todas as sogras, não é, que estão nos assistindo aí na Paraíba e no mundo, no Brasil, pelo seu dia da sogra. Muita gente não gosta da sogra, mas tem gente que gosta tanto de sogra que tem mais de uma sogra. É verdade. Aqui tem um colega que tem 4 sogras. Poxa. Aí é bem interessante. E ele disse que gosta de todas elas, não tem problema nenhum. Né? Maravilha. Você é o filho do que número da família? São quantos irmãos? Na verdade, são 5 atualmente, né? Perdi um, faleceu, Sei. 5 irmãos. E família pobre, origem humilde, como é que foi? Perfeitamente. Uma vida difícil, meu pai borracheiro, minha mãe do lar. E desde a infância eu tentei vencer na vida. Inclusive eu morava na Vila Castelo Branco, já fui seu vizinho, não é? De rua lá. Somos de origem da Zona Leste. Exatamente. Com muito orgulho. Com muito orgulho. E hoje, inclusive, eu moro no Zé Pinheiro, no Zepa, com muito orgulho. Então, de origem humilde, meu pai submeteu-se a uma cirurgia e parou de trabalhar. E aí eu e meus irmãos, a única possibilidade era a gente tentar ganhar a vida de alguma forma. Então, eu engraxei sapato, eu lavei carros, eu limpei grama no jardim, vendi frutas, diversos biscates para poder ter o suficiente para que minha mãe pudesse ir ao hospital visitar meu pai e dar uma assistência e também para alimentar a família. Temos uma origem bem parecida e algumas atividades em comum. Em comum. Inclusive, mas bom a gente contar a história depois, né? É verdade. E os estudos foram iniciados em escolas públicas? Toda a minha vida, Paula, eu estudei em escola pública. Tá? Então, em 1990, eu fiz o concurso para vigilante da Universidade Estadual da Paraíba e passei. Tinha terminado o ensino médio. Então lá, eu aproveitando o espaço que me era facultado, porque eu trabalhava geralmente à noite, então nessas horas aí eu pegava os livros e... Sentado ali? Sentado ali, exatamente, para me manter inclusive acordado, né? Perfeito. E aí foi que eu me submeti ao vestibular do curso de História, passei... Na própria instituição? Não, no caso foi na antiga UFPB, hoje o UFCG. Isso. E aí deu para conciliar o estudo lá e o trabalho à noite? Dava para... Dava sim. Realmente é um pouco... sacrificava um pouco cansativo. Puxado, né? Exatamente, Paulo. Mas realmente deu. Não é? Então eu terminei o curso em 1994, no final, e depois passei a lecionar em escolas privadas. A própria matéria na qual você se formou, História. História, exatamente. História do Brasil, História Geral? História Geral, História do Brasil, de forma geral. Continua fazendo isso até hoje? Continuo fazendo até hoje. Já são 16 anos de sala de aula e... estamos completando 21 anos de vigilante da UEPB. Na mesma função na UEPB? Vigilante. Na mesma função de vigilante. Você trabalha no curso de... Serviço Social. Que é ali perto do São Vicente de Paulo. Exatamente, Paulo. Por trás do São Vicente. Ali, exatamente. Né? Conheço bem aquela área. Muito bem. E quando foi que você resolveu? Disse, agora eu vou fazer mestrado. Muito bem. Antes do mestrado veio a especialização. Eu fiz um MBA em Gestão Estratégica do Serviço Público. Inclusive tem um fato interessante, Paulo, a destacar, que esse MBA era destinado a pessoas que tinham cargos administrativos. Perfeito. E no caso, o meu cargo era de vigilante. Então eu passei um e-mail para na época era o Gustavo Nogueira, secretário de administração, pedindo que me dessem o direito de poder concorrer à seleção, haja vista que eu não fazia parte daqueles cargos que eram... Então... Ele permitiu? Permitiu. E aí eu fiz a seleção, fui aprovado, cursei o MBA. Inclusive lá no MBA, algo que me deixa muito feliz é saber assim, que os companheiros, os amigos que tinham cargos na administração pública... Sabiam da sua situação? Sabiam da minha origem e me escolheram para ser o representante da turma. Olha aí. Justamente eu. Não é? Então aí eu terminei a especialização, esse MBA, e depois eu fui... Pensando assim, tinha um pensamento comigo, Paulo, que eu dizia, poxa vida, a gente não perde nada por tentar. Então eu vou tentar, eu vou lutar. E conhecimento não ocupa espaço. Quanto mais a gente tiver, melhor. É verdade, né? Paulo. Tem essa tese também. E o papo da turma lá, quando vocês estavam nesse MBA? O pessoal sabia da sua situação, você sabia dos cargos que todos eles ocupavam? Que tipo de papo rolava? Havia curiosidade em saber dessa sua atividade e tal? Perfeitamente. Eles, até alguns amigos, muito bondosos por sinal, eles diziam, poxa, você com esse conhecimento, com essas características que eles achavam que eu tinha, era para que você tivesse já em outro cargo, etc e tal.
Então, realmente causava estranheza, mas eu sempre recebi deles muito apoio. Muito bem. A gente vai fazer uma pausazinha e já retorna dando sequência a esse papo com o nosso convidado de hoje, José Itamar. Ele é vigilante da UEPB, defendeu uma tese de mestrado interessante sobre os cordéis de um poeta paraibano que fala sobre as sogras, e como hoje é o dia da sogra, ele está também lançando esse livro. A gente vai esmiuçar um pouco mais esse papo e saber também um pouco mais da sua vida, que é bem interessante. Não sai daí, nós voltamos já já. Conhecimento faz conhecimento prova, uma escolha que traz o sucesso, a vitória. Facisa. Esse é o desafio, é a nossa missão, a melhor estrutura, base e educação. Facisa, Facisa, aquele algo mais que prepara, que o mercado aprova. Conhecimento que te leva à vitória. Vestibular Facisa, FCM ESAC. Inscrições de 18 de abril a 1º de junho. Informações 2101-8800. Hyundai iX35. Eleito o melhor carro nos Estados Unidos. O mercado mais exigente do mundo. Primeiro lugar em satisfação dos consumidores. Primeiro lugar em segurança. Hyundai iX35, eleito o melhor carro no mercado mais exigente do mundo. Voltamos ao vivo com o nosso ponto a ponto. Dados do sistema Sagres do Tribunal de Contas do Estado mostram que as receitas do Estado da Paraíba, isto é, o dinheiro que entrou nos cofres da Paraíba nos meses de janeiro e fevereiro desse ano, foram 19% maiores do que as mesmas receitas daqueles meses do ano passado, janeiro e fevereiro. São números oficiais, publicizados pela Corte de Contas da Paraíba para quem quiser ver. E, portanto, números que não podem ser alvo de qualquer contestação por parte de qualquer pessoa. Os portais de notícias repercutiram esses dados no dia de ontem, fato que desmonta o discurso de que as finanças estaduais estão combalidas. É a história de que a Paraíba está quebrada, de que não tem dinheiro, tudo papo furado. É só ir aos Sagres do Tribunal de Contas, você vai ver quanto entrou em janeiro e fevereiro do ano passado, quanto entrou em janeiro e fevereiro desse ano, quase 20% a mais. José Itamar, e aí veio o velho Casório. Casou com quantos anos? Casei com 27 anos. Novo, né? Exatamente. Novo. Eliane, minha esposa. É também lá da Zona Leste? É da Zona Leste também. Qual é a atividade dela? Ela é psicóloga. Psicóloga. Muito bem. E aí tem uma filha? Tem uma filha, Ana Beatriz. Que já está com... 11 anos. 11 anos. Inclusive, ela é minha aluna. Já é uma mocinha, isso, né? Isso. E a sua esposa trabalha do lar ou tem uma atividade fora de casa? Bem, ela é do lar. Ela, atualmente, ela está conosco. O pessoal diz que você também dá uma de locutor. Tem voz potente para tal, a gente está percebendo. Faz isso com frequência? Paulo, eu trabalho como mestre de cerimônia de alguns eventos, formaturas e tal. Eu realmente... A própria turma da universidade lhe contrata vez por outra? Perfeito. Algumas vezes acontece, eu trabalho para alguns cerimoniais. Muito bem. E aí veio a ideia de fazer o mestrado, né? Exatamente. Como é que foi? Então, eu me submeti a uma seleção de mestrado em História, na UFCG, passei na prova escrita, mas não consegui no projeto. Isso. Aí eu fui para a UEPB, tinha lá um mestrado em Literatura e Interculturalidade, que era de áreas afins, e aí eu me inscrevi, fui estudar, que eu tive que estudar muito mais, porque não era conteúdo da minha área, né, muita teoria, consegui estudar, me submeti à seleção e fui aprovado. E aí cursei durante 2 anos o mestrado de Literatura e Interculturalidade da UEPB, tendo como orientadora a professora Geralda Medeiros Nóbrega e trabalhando a questão da representação da sogra na obra do poeta Leandro Gomes de Barros. E por que veio esse interesse pelo poeta e pelo tema? O interesse, muitas pessoas pensam que seriam motivações com minha sogra, Perfeito. Que teriam me levado a... Mas, na verdade, eu me dou muito bem com minha sogra, é minha segunda mãe. A verdade foi, Paulo, por observar, estudando, que pouco se falava em termos da academia sobre a sogra. Nós temos, por exemplo, na literatura brasileira, apenas o Aloysio de Azevedo, que ele dedicou uma obra que é O Livro de uma Sogra, sobre essa personagem. Uma figura odiada e amada, né? Perfeitamente, por muitos. Né? Por muitos. Tão pouco estudada, então eu resolvi utilizar o recorte A Sogra e o poeta Leandro Gomes de Barros, por ser paraibano. De Pombal? De Pombal. Pombal, certo. Exatamente. E eu acho que a Paraíba deve muito a ele. É um cordelista famoso, né? Famosíssimo, inclusive foi quem iniciou o cordel no Brasil
e para o mundo. Muito bem. E aí, com que situações você se deparou pesquisando essa obra dele? O que é que ele fala tanto da sogra? O que é que a gente pode contar aqui? Na verdade, Paulo, eu me surpreendi. Eu, inclusive, estive com o poeta José Alves Sobrinho, que é uma sumidade, para mim, uma das maiores autoridades do cordel ainda hoje. E aí ele me segredou algumas coisas que me fizeram encaixar. O Leandro é vivo, não? Não. O Leandro, no caso, ele nasceu em 1865. É do século lá. Isso, perfeitamente. Morreu em 1918, vitimado da gripe influenza. Perfeito. Aqui hoje a gente tem vacina aí gratuita. Gratuita, né? Graças a Deus. Então, no caso, o poeta José Alves Sobrinho me segredou que quando Leandro Gomes de Barros estava já nos seus últimos dias, ele, no hospital onde ele estava internado, um cidadão da cidade de Queimadas, por nome de Seu Doca, esteve lá com ele. Foi visitá-lo? No caso, estava doente também. Só também? que Seu Doca sobreviveu e Leandro não. Faleceu. Então, Seu Doca viveu muitos anos, morreu com mais de 70 anos, e na década de 70, em 1970, por melhor dizer, conversando com o poeta José Alves Sobrinho, ele segredou que Leandro teria problemas com a sogra. Daí porque ele se dedicou... A motivação seria essa. Inclusive, Paulo, se me permite, a questão é que, nessa época que Leandro casou com a esposa dele, era comum os genros morarem na casa da sogra. E outra coisa, criava aquela zona de atrito. Exatamente, né, Paulo. Ocorreu muito. E no caso de Leandro Gomes de Barros, a sogra dele era uma mulher de posses. Ele era um boêmio, vivia de folhetos. Aí o choque maior ainda. Era maior. Desentendimento constante, permanente. Perfeitamente, Paulo. As pessoas de hoje talvez não dediquem tanta atenção ao cordel, ao folheto que a gente encontra ainda aí pelas feiras para vender. Mas eu não sei se você tem a mesma opinião, Itamar, eu aprendi muita coisa lendo o cordel. Mesmo com aquela forma de contar do poeta, mas você tira o conteúdo dali. Eles têm um jeito interessante, engraçado, às vezes jocoso, de contar as situações, de retratar situações reais, mas o conteúdo fica, o conhecimento fica. Né? É verdade, Paulo. Inclusive, Paulo, há estudos que comprovam que muitas pessoas aprenderam a ler e escrever por meio do cordel. Eu li, não sei o autor, confesso, desconheço, confesso a minha ignorância, mas eu li certa vez alguns folhetos que foram publicados sobre um dilúvio que aconteceu no Rio de Janeiro em 1966, 66. Não tinha internet, claro, a televisão não fazia transmissões ao vivo como hoje, Perfeito. Que a gente acompanha online, mas ainda hoje eu sei de tudo que aconteceu em 66 por conta daquele cordelista que contou, que eu não sei nem quem foi. Você vê como é que é, né? Perfeitamente. Então a gente não perde nada em ler, sem dúvida alguma, em pesquisar, isso, em sondar, porque é bom. E o que o pessoal lá do mestrado achou dessa sua ideia de pesquisar isso aí? Realmente, assim, mexeu um pouco com as pessoas, né? Porque todo mundo pensa logo, deve não gostar de sogra. Deve não gostar de sogra, né? E realmente houve esses questionamentos. Inclusive os avaliadores, a banca, o que é que achou disso aí? A banca também me questionou, fez esse mesmo. Por que a sogra? Não é? Por que a sogra? Eu fui justificar justamente porque havia uma lacuna em termos de estudos sobre esse personagem, essa figura da sogra. Então, eu tentei justamente, através dos folhetos, construir uma representação da sogra em vários dos seus aspectos. E você guarda, tem coleção de folhetos? Eu tenho coleção de folhetos. Não só do Leandro, mas de outros autores também. Sobre vários temas? Sobre vários temas. Porque o cordel, toda temática que você pensar, Paulo, os cordelistas, eles falaram e falam ainda riquíssima, hoje. Riquíssima. E tem muitos poetas aí, vive, tem o Manuel Monteiro, que é, né? Perfeitamente, uma sumidade, Manuel Monteiro. Deixou de fazer sapato para virar cordelista. Aliás, ele tinha as duas atividades, né? Exato. Era meu cliente, inclusive, quando eu mexia com artigos de calçado, e depois ele enveredou só pela poesia. Não sei se está ganhando dinheiro, mas está fazendo o que gosta, né? É verdade, grande cordelista. E você ainda encontra folhetos por aí com facilidade para comprar? Ou está ficando difícil? Olha, Paulo, antigamente, na Feira Central a gente encontrava muito, mas você hoje... encontrava Dedé da Mulatinha. Dedé da Mulatinha, conheci. Tinha Antônio da Mulatinha também, acho que era irmão dele. Perfeitamente. Boladores de coco, quase não se vê mais, né? É verdade. Os espaços, infelizmente, estão cada vez mais restritos, mas ainda nas bancas você encontra muito da produção do Manuel Monteiro e outros poetas ainda nas bancas de revistas. Eles fazem desenhos interessantes, são as gravuras na capa. Isso, são estilogravuras e tal. Perfeitamente. É um negócio bem interessante que leva você também a fantasiar, a imaginar, a viajar. A viajar, como é verdade. Diz, né? Há uma riqueza, sabe? Há um encanto no folheto de cordel que, como você mesmo disse, mesmo lendo há muito tempo no passado, eu ainda lembro da história. Porque... E você decora os versos. É uma forma também de memorizar a história. Exatamente, Paulo. Tem isso aí. Perfeito. E hoje aqui não vai nenhum comercial, é apenas um registro, mas aqui em Campina Grande, o restaurante O Mororó,
Sim. é decorado com folhetos. Eu não sei se você já esteve lá. Já estive lá, já observei. Obras de cordelistas, até porque João Dantas, vereador que é filho de Dona Carminha, a dona da casa, ele é também poeta, né? E é um ativista cultural. Exato. A gente vai fazer outra pausazinha e já volta dando sequência, ultimando, fazendo o terceiro bloco desse bate-papo de hoje aqui no Ponto a Ponto com o nosso convidado, José Itamar, que é vigilante da UEPB, que está lançando um livro contando essa sua tese de mestrado aí sobre a poesia de um poeta paraibano que fala sobre as sogras. Hoje é o dia das sogras e a gente vai falar sobre o livro, já não sai daí. A Vepel Caminhões preparou este mês ofertas super especiais. Confira, para as linhas F350 e F4000, troca de óleo com filtro R$130. Pastilhas de freio a partir de R$70. Atuador de embreagem R$426. Kit embreagem R$990. E para as linhas Cargo 2422 e 2428, filtro de ar R$86. Cargo 1317, apenas R$66. Agende sua revisão pelo telefone 3182-4000. Vepel Caminhões. Nossa meta é vê-lo muito satisfeito. A Rede Feminina de Combate ao Câncer apresenta Rosas de Maio, evento beneficente para a manutenção da Casa de Apoio Carolina Zilli. Dia 13 de maio, no Palácio das Artes, Suelen Caroline. Louvor, beleza, arte e música. Apoio TV Itararé e Juan Filmes. E os professores da Rede Estadual de Ensino decidem amanhã se também entram em greve. Nas assembleias setoriais das regionais de ensino, a de Campina Grande e a de Monteiro já decidiram ontem pelo indicativo de greve a partir da próxima segunda-feira, dia 2 de maio. Outras ainda fazem as suas assembleias no dia de hoje e amanhã, na reunião central na capital, o Sintep vai bater o martelo sobre a paralisação. O cordão, meus amigos, vai engrossando, uma vez que já estão em greve os professores das escolas da Prefeitura de João Pessoa, os médicos da capital, os servidores da UEPB, os cirurgiões dos hospitais regionais decidiram ir embora, porque o governo resolveu baixar o valor do plantão de R$1.000 para 640 e os professores da UEPB também podem decidir pela greve. E se nos contra-cheques desse mês, o governo começou a pagar hoje aposentados e amanhã o pessoal da ativa, o governo insistir em pagar o salário de 510, é provável que a revolta se ramifique para outras categorias de servidores estaduais. É o que a gente pode chamar de verdadeiro caos. Todo mundo sabe que o salário mínimo é de R$545. Entretanto, ainda em março o governo pagou 510. Por quê? Não há explicação. Parece vontade, uma decisão unilateral de prejudicar as pessoas que já ganham pouco e aí diz, paga isso aí, quem quiser recebe, quem não quiser vai embora. Foi como os médicos. Ainda ontem à noite eu recebi a ligação de um cirurgião revoltado. Senhora, Cássio Cunha Lima pagava 1.000 por plantão, Zé Maranhão pagava 1.000. Chega agora Ricardo Coutinho e diz, não, é 640, quem quiser fica, quem não quiser vai embora. Por quê? Não tem dinheiro e a gente sabendo que tem. É complicado, né? Você gosta da política, analisa só à distância ou se envolve? Qual é a sua visão? Eu me envolvo com política também. Como é que está vendo essa situação toda aí? Com muita preocupação. Muita preocupação. Até porque você é servidor da UEPB. Exato. Também, né? É verdade. E a universidade, eu sou cria dali, porque fiz meus 2 cursos ali, jornalismo, depois direito, você também. Perfeito. Ainda é da casa, a gente sabe da luta, primeiro para estadualizar. Exato. Porque o primeiro curso, o curso de comunicação eu fiz pagando, sim, ainda era FUNE, tinha um carnezinho, você ia lá todo mês, pagava. O de direito eu já fiz com ela estadualizada por Buriti, mas foi uma luta incrível de alunos, de funcionários, de professores, depois pela sua autonomia financeira, aí chega agora o governo e desrespeita, sem mais nem menos, é um negócio que machuca. É verdade. E o que mais machuca, Itamar, a mim e a outros tantos, é que a direção da universidade está aceitando a coisa meio que de bom grado, digamos assim, até pelas declarações da senhora reitora, uma figura que eu admiro e a cidade inteira admira. Marlene Alves é uma mulher que já demonstrou sua capacidade, sua condição para dirigir a instituição, fez greve de fome quando Maranhão não quis atender e hoje não faz mais greve de fome, até porque ela está um pouquinho acima do peso. Acho que ela não está querendo fazer mais greve de fome, não. Mas brincadeira à parte, vamos falar sobre o livro. A ideia do livro foi para perpetuar essa sua história lá, sobre seu trabalho sobre as sogras no mestrado? Exatamente, Paulo. Eu tinha um sonho justamente de dar uma contribuição para a cultura popular, para a literatura de cordel. E
como era um tema inédito, eu tinha um sonho de transformar a dissertação em livro. Dizem que o homem tem que plantar uma árvore, gerar pelo menos um filho e escrever um livro, para ficar completo aqui na sua passagem pela Terra, né? É verdade, Paulo. Então eu já encerrei esse ciclo. Essa trajetória. Essa trajetória que eu já plantei árvore, tenho uma filha e agora escrevi um livro. Paulo, eu fui até a reitoria da UEPB, eu tive contato com a magnífica reitora, mostrando o sonho que eu tinha de transformar em livro. E de pronto... Tem a gráfica da universidade, perfeitamente. Né? Então eles me atenderam de pronto e transformaram esse sonho em realidade. Deixa eu mostrar. E saiu exatamente essa semana, que é a semana em que hoje combina com o dia da sogra, não é? Então, a nossa homenagem a todas as sogras. Aí eu tento resgatar a sogra em todas as suas faces. E por que essa sogra tão feia aqui na capa? Ela está num dos folhetos lá do... Está assim, ela é capa, né? Do folheto Como se amansar uma sogra. Ah, tá certo. E a sogra aqui já vem com um pau na mão, naturalmente. Perfeitamente. Inclusive, Paulo, uma coisa que é um dado interessante e diferente daquilo que comumente se pensa da sogra, é que a gente descobre, estudando os folhetos de cordel, estudando a teoria sobre a sogra, que ela é a única mulher que faz o homem temer. Inclusive, existe a novercafobia, que é a fobia de sogra. É a única que enfrenta o homem. Você fala sobre isso no livro também? Falo também no livro, Elas vão tomar conhecimento, viu? Tá certo. Tá aí a capa com essa sogra ilustrada. E quem se interessar pelo livro, onde é que vai poder encontrar? Na livraria da universidade, do EPB, né? Pelos fones 3315 e 3452. 3315 3452. A gente vai botar ali na tela também. Perfeitamente. E aí, vão dar boas gargalhadas as pessoas que participarem? Vão sim, porque inclusive eu faço recorte de vários folhetos, várias situações jocosas. A leitura gostosa. É gostosa, né? Tem a sogra enganando o diabo, a alma de uma sogra, vacina para não ter sogra. Então, em cima desses folhetos que a gente constrói as representações a respeito da sogra. O nosso GC já colocou ali o telefone. Vamos dar uma repetida? 3315 3452. 3452. Nenhuma sogra vai ficar com raiva de você por causa desse livro. Com certeza não. A gente vai resgatar o que há de bom nas sogras. Agora, obviamente que nós temos que resistir ao que foi dito nos folhetos, porque geralmente a sogra sempre é mal vista. E hoje, dia das sogras, será que tem muita gente homenageando as sogras? Você imagina que sim? Eu creio que isso está se tornando uma prática, não é? É novo. A sogra é a segunda mãe. É a segunda mãe, exatamente. Então, há muitas pessoas que estão homenageando as sogras, porque realmente elas merecem. Muito bem. Há todo um mito, né, em cima da figura da sogra. Exatamente. Eu tentei estudar justamente isso. Mas tem alguns que têm a tese que é o seguinte: a melhor sogra do mundo é a sogra da minha mulher. Perfeitamente, A sogra da minha mulher é minha mãe. É sua mãe, perfeitamente, Mas de onde é que vem essa algeriza de alguns, a sogra? Olha, Paulo, eu procurei pesquisar. Desde a mitologia grega, há problemas com a sogra. Desde a origem do homem, que ele apresenta problemas com a sogra. Porque dizem que a sogra, ela tem, por exemplo, a sogra que tem uma nora, ela tem ciúme da nora com o filho. Exatamente. Parte daí a coisa, né? Perfeitamente. E quando é o sujeito que é o genro, ela se envolve muito para saber onde o genro está, com quem anda, porque bebe, se tem outra namorada, e por aí gera os conflitos todos. Passa a dar dicas à filha de como fazer, né? Isso, coisas que só Freud explica, não é? Explica, e que a gente fica nesse dilema por aí acompanhando. É verdade que tem sogra que acaba casamento? É verdade, Paulo. Mas ela devia fazer por onde não acabar o casamento. É verdade, Há muitas que ajudam, não é? Mas há realmente casos em que a sogra acaba prejudicando. O Reginaldo está me dizendo aqui que conhece sogra que apaixonou-se pelo genro. Aí já é uma outra questão. É um problema sério. Na qual a gente não vai se envolver. Exatamente. Né? Mas ele disse que isso aconteceu lá no sítio Maracajá de Queimadas, onde ele reside. Sim. E tem um grande empreendimento. Né? Mas ele gosta muito da sogra dele também. Ótimo. Itamar, vamos dar uma repetida. Quem quiser o livro vai encontrar na livraria da UEPB. Exatamente. Que funciona lá na reitoria, em Bodocongó, não? Exatamente, Paulo. Lá onde funciona a reitoria, né? Perfeitamente. E o telefone, para a gente dar uma repetida, quem quiser informações? 3315 3452, Paulo. E hoje eu estarei lançando o livro lá no Centro de Cultura e Arte da UEPB, que é ali um antigo Museu de Arte da UEPB, Isso. próximo ao terminal de integração. Muito bem. E lá perfeitamente. E o livro também estará à venda lá. Estarei lá será? Às 16h30. Estarei lá compartilhando um pouco do livro e autografando aqueles. 4h30 da tarde de hoje. De hoje, E a gente Paulo. pode até dizer quanto custa. Quanto é que custa o livro? É R$15, Paulo. R$15. De graça. Já prontinho, é só pegar e ler. Exatamente, Paulo. Tamar, obrigado por ter vindo ao programa, viu? Foi uma honra, Parabéns, Paulo. Muito a sua obrigado. história é muito interessante. Muito e obrigado. a gente fica muito feliz em saber que
quem batalha vence. É verdade, Paulo, eu quero aproveitar o espaço e parabenizar a minha mãe, que justamente hoje está fazendo aniversário no dia da sogra. Então, parabéns à minha mãe. Um abraço para você. Okay. Vamos à última do Calçadão. Você deve conhecer ou já ter ouvido falar no deputado estadual Tião Gomes, ex-prefeito da cidade de Areia, aqui no Brejo Paraibano. Tenho certeza que sim. Pois bem, Tião Gomes declarou em entrevistas que concedeu no dia de ontem que o governador do estado, Ricardo Coutinho, garantiu a ele que tem sim dinheiro para o Festival de Artes da cidade de Areia, um evento que não ocorre há exatos 12 anos. Segundo Tião, todo o projeto do festival já está sendo elaborado e o principal patrocinador será o governo estadual. E para o São João de Campina Grande, nada. Obrigado pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, então logo termine a primeira edição do Itararé Notícias. Se quiser, escreva, sugira algum tema para debate, o endereço aí está @tvitararé.com.br. Não mude de canal, vem aí o campeão de audiência Diversidade. Uma feliz tarde para você e até amanhã. Ponto a ponto. Apoio ESAC, Escola Superior de Aviação Civil.